Meu nome é Giovana, eu vou começar apresentando o trabalho explicando as máquinas simples, o que elas são. As máquinas simples, elas são dispositivos compostos por poucos elementos. São capazes de alterar a magnitude de forças ou mudar seu sentido. As máquinas simples são a base do funcionamento de qualquer outro dispositivo mecânico mais complexo, né? Uma máquina simples é capaz de alterar a intensidade de uma força. Rodanas ou polias. Polias são rodas que servem para direcionar a força por meio de objetos específicos. Usando cordas ou fios, é possível desviar a trajetória ou levantar certos corpos. Normalmente, essas polias são muito usadas em academia. Tem vários exercícios que utilizam as polias. As polias têm dois tipos, as fixas e as móveis. As fixas devem ficar presas a um lugar fixo, né? A polia fixa, você só muda a direção da força aplicada. Então, a força aplicada é igual à força do outro lado da corda. A polia móvel, ao associar as fixas com as móveis, a força aplicada se multiplica. Então, essa associação da móvel com a fixa muda a direção da força e multiplica a força. Engrenagem. As engrenagens são elementos de máquinas também chamadas de rodas dentadas. Transmitem a força e rotação de um eixo para outro componente em um sistema de transmissão de potência ou movimento. As engrenagens possuem dentes em torno do seu corpo. A função de uma engrenagem é transmitir força ou torque através da rotação de um eixo. Através da junção de um par de engrenagens, ou a combinação de várias engrenagens, ou ainda combinação das engrenagens concorrentes de transmissão, são usadas para transmitir rotações e forças de um eixo motriz para um eixo movido, formando assim um sistema de transmissão de potência. Vamos lá, para o exercício. Um gato de massa 20 kg encontra-se apoiado num dos extremos de uma viga retangular de madeira, cuja distribuição da massa de 300 kg é homogênea. A outra extremidade da viga se encontra ligada a um cabo de aço inextensível de massa desprezível e que faz parte de um sistema de polias, conforme a figura. Determine, em unidades do sistema internacional, a massa que está suspensa pelo sistema de polias. O enunciado fala que o peso da viga é homogêneo. E quando diz isso, quer dizer que o peso fica no meio da barra. Então, o peso da viga vai ficar bem no centro. A viga tem um total de 8 metros. 6 metros desse polo para cá e 2 metros do polo para cá. Então, esse peso da viga está em 4 metros, né? Porque se a barra tem 8 metros, o peso fica na metade, então ela está em 4, né? Só que daqui até aqui é 6. Então, se ela está em 4, daqui até aqui tem 2 metros. Para completar os 6, que é desse polo para cá. Então, além do peso da viga que tá aqui, eu tenho também o peso do gato. Então, vou pôr um PG. O peso do gato está a 6 metros do polo, né? Porque ele não tá na metade, ele tá na extremidade. Então, ele tá a 6 metros do polo. Então, se eu tenho essas duas forças aqui, que são chamadas de forças potentes, eu tenho que ter uma força contrária, uma força resistente. E onde que tá essa força? Aqui, que é a tração aqui nesse fio, que tá para baixo aqui. Essa tração serve para deixar a viga em equilíbrio. E esse equilíbrio é chamado de equilíbrio rotacional. Então, significa que a somatória, né, de torque tem que ser igual a zero, porque se está em equilíbrio rotacional, a somatória de torque tem que ser igual a zero. Para que a somatória de torque seja igual a zero, a gente precisa ter o torque anti-horário igual ao torque horário.
Como que eu faço para saber qual é anti-horário e qual é no sentido horário? Vamos supor aqui no polo de rotação, que é essa bolinha aqui. Se a barra faz assim, nesse sentido, então quer dizer que é no sentido horário. E se a barra vai para esse lado aqui, a tração puxando para esse lado, é no sentido anti-horário. Então, aqui no sentido anti-horário, que a gente descobriu que é a tração, a gente vai ter a tração vezes a distância da força até o polo, que aqui é 2 metros, então vezes 2. Aí é igual a torque no sentido horário, que é? O peso da viga e o peso do gato. Então, é o peso da viga vezes a distância da força até o polo, que é 2. E a gente tem mais uma força, que é o do gato. Então, é o peso do gato vezes a distância da força até o polo, que como ele tá na extremidade, vai ser 6. Então, vamos resolver isso aqui. Tração vezes 2 igual. Peso. Peso é o quê? Massa vezes gravidade. E aqui, né, vezes 2. Mais o peso do gato. Massa vezes gravidade vezes 6. Então, tração vezes 2 igual. A massa aqui é o peso da viga. No exercício fala que é 300. Então, é 300 vezes 10, que é a gravidade, vezes 2. Mais a massa, que é o peso do gato. No enunciado diz que é 20. Então, é 20 vezes 10, que é a gravidade, vezes 6, que é a distância. Então, T vezes 2 igual 300 vezes 10, 3.000. Vezes 2, mais 20 vezes 10, 200 vezes 6. Então, T vezes 2 igual 3.000 vezes 2, 6.000, mais 200 vezes 6, que dá 1.200. Então, T vezes 2 igual 6.000 mais 1.200, 7.200. Então, T, 7.200, o 2 passa dividindo, então vai ser T igual 3.600 Newton. Beleza, a gente descobriu o valor aqui da tração. Só que o exercício não quer saber isso, ele quer saber o valor dessa massa aqui que está sendo tracionada. Aqui, em cada fio, se aplica uma tração. Então, aqui a gente tem a tração e a reação da tração. Aqui tem a tração e aqui a reação da tração. Aqui tem a tração, aqui a reação da tração. Aqui temos a tração e a reação da tração. Então, aqui tem duas trações segurando esse fio aqui, que a gente vai chamar ele de T'. Esse fio aqui é um fio só, tá vendo? Só um fio. E aí, a gente tem o valor dele, que é 7.200. Então, aqui, o valor da T', né, que tá sendo segurado aqui por 2T, é T' igual a 7.200, ok? Então, a gente pode dizer que T' é igual a 2T. Por quê? T', né, tá sendo aqui tracionado por 2T. Então, T' igual a 2T. Aqui, nesse outro fio aqui, é um fio diferente, não é esse mesmo fio que tá aqui em todo esse lugar. Então, a gente vai ter a mesma situação da tração lá. Tração, T', reação. T', reação. Então, aqui a gente tem uma caixa sendo tracionada por 2 T'. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que o peso da caixa, eu vou colocar aqui, né? É igual a 2 T'. Então, o peso da caixa é igual a 2 vezes T'. T' a gente descobriu aqui que é 7.200. Então, 2 vezes 7.200. Então, a gente tem aqui que o peso da caixa vai ser 14.400 newtons. Só que o exercício tá pedindo em quilos. Então, a gente tem que transformar esse valor aqui para quilos.
Transformando 14.400 newtons para quilogramas, a gente tem 1.468,39 quilogramas. Então, a gente vem aqui e marca a letra C, 1.468 quilos. Ele pediu na unidade do Sistema Internacional, então, letra C. Eu sou a Yasmin e eu vou falar sobre as alavancas. As alavancas são máquinas simples capazes de multiplicar a força que é aplicada em um corpo ou objeto quando apoiadas em um ponto fixo. Existem 3 tipos de alavancas que se diferenciam de acordo com os pontos de aplicação da força. Existem as interfixas, que é quando o ponto de apoio ou ponto fixo fica entre o ponto de aplicação da força potente e a força resistente, que é o peso do corpo. Um exemplo de alavanca interfixa é a tesoura, que tem 2 alavancas simples interfixas conectadas pelo mesmo ponto de apoio. O próximo tipo de alavanca é a interpotente, que o ponto de aplicação da força potente fica entre a força resistente, que é o peso do corpo, e entre o ponto de apoio, ou ponto fixo. O último tipo de alavanca é a interresistente, que a força resistente, que é o peso do corpo, fica entre o ponto de aplicação da força potente e entre o ponto de apoio, ou ponto fixo. E um exemplo é o abridor de garrafa, que ele é interresistente, pois gira em torno de um ponto de apoio utilizado para multiplicar a força mecânica. Agora vamos resolver esse exercício baseado nessa imagem de uma alavanca. Agora vamos resolver as questões de acordo com essa imagem. A letra A nos pede: classifique a alavanca entre interfixa e interpotente. Letra A. Essa alavanca ela é interfixa, pois o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente, que é a força peso. Então, ela é interfixa. A letra B pergunta: onde está o ponto fixo ou ponto de apoio? Ele é esse ponto aqui, ó. Então, ele está no ponto C. A letra C nos pergunta: qual é a força resistente? A força resistente é a força peso. Então, ela é aqui, ó. Ela está aqui no peso. A força resistente está no peso, no ponto B. E a letra E nos pergunta qual é a força potente. A força potente é essa aqui, ó. F. Agora vamos resolver o exercício E. Nele fala o seguinte: considerando que a massa do objeto apoiado, esse objeto, na extremidade esquerda seja de 100 kg, determine o módulo da força F para que o conjunto permaneça em equilíbrio. Ou seja, ele quer o equilíbrio. Para estar em equilíbrio, os momentos têm que ser iguais. Então, a gente vai fazer o momento da força de A até C, que é esse aqui, é igual o momento do peso, que tá aqui, até C. Agora, a gente vai descer o F pra cá. Vai ficar F vezes a distância de A até C, que é igual ao peso vezes a distância de B até C. A gente vai repetir aqui o F vezes a distância de A até C. E vamos substituir. Por quê? Porque peso pode ser substituído por massa vezes gravidade vezes a distância de B até C. Agora, a gente vai substituir essa distância aqui, porque ele nos dá a distância. Aqui, a distância de A até C é 75 centímetros. Mas a unidade do Sistema Internacional é metros. Ou seja, a gente tem que dividir por 100 para dar metros. E vai ficar 0,75 metros. Então, aqui a gente vai substituir força vezes 0,75, que é igual a massa, ele nos fala no enunciado que é 100. Então, é 100 vezes 10 vezes a distância de B até C, ele também nos dá, é 25. Só que o 25 também está em centímetro, então a gente também tem que dividir por 100 para ficar em metros. E vai dar 0,25 metros. Agora, a gente repete aqui embaixo o F vezes 0,75 e multiplica tudo isso aqui, que vai dar 250 a multiplicação. A gente desce o F e vem o 250, vem dividindo o 0,75. E a divisão disso aqui vai dar 333 newtons, que é o que ele nos pergunta.
Determine o módulo da força F para que o conjunto permaneça em equilíbrio. 333 newtons.